Oi, olá, como vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Metanoia e hoje, semana passada nós falamos, sobre cosmovisão, sobre metanoia, sobre a maneira como nós vemos o mundo, a nossa lente, ok? E hoje então, continuando o assunto, nós falaremos sobre a cultura da morte. Então você já ouviu esse termo, você já ouviu essa expressão, cultura da morte? Então nós começaremos a estudar sobre este assunto hoje. Na verdade, o tema, apesar de ter se consolidado dessa forma, a cultura da morte, a gente vai ver que, na verdade, não é exatamente uma cultura. Porque o que é uma cultura é preciso guardar, é preciso mantê-la viva, tá? Mas aqui não será o caso. Então, a gente vai ver hoje sobre a origem dessa cultura da morte, quem é o autor, quem foi, o autor dessa cultura da morte, como ela se instalou no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa maneira de viver, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a origem da cultura da morte? A origem da cultura da morte, como o próprio nome diz, cultura da morte, ela é exatamente e totalmente contra a cultura da vida. Então a gente parte do seguinte pressuposto: se Deus é o autor da vida, se Deus é o criador da cultura da vida, logo a cultura da morte é tudo aquilo que vai contra os princípios, contra os fundamentos, contra a cultura da vida. Então, quem seria esse autor da cultura da vida? O inimigo de Deus. Se Deus é o criador da vida, o inimigo de Deus seria o criador da cultura da morte. Tá joia? E como essa cultura se instalou nas nossas vidas? A cultura da morte foi instalada, ela foi originada, ela teve sua gênese onde? No pecado original. Tá? Então, foi lá quando Adão e Eva pecaram, quando eles dialogaram, com a tentação, quando eles flertaram com a possibilidade de conhecer, esses dois, digamos, a gente vai sempre tratar do termo aqui, essas duas culturas. Então, ali se instalou a cultura da morte. Ali, então, começou-se a essa cultura totalmente dominada, instituída por Satanás, pelo inimigo de Deus, contra a criação de Deus, no caso o ser humano, tá? Depois influenciou toda a criação, meio ambiente, animais e tudo isso. Então, aqui, só abrindo um parênteses, nós não devemos flertar com a tentação. Se algo vai nos afastar de Deus, nós não devemos dialogar com isso. Então, hoje a gente vai perceber ao longo dessa nossa conversa como é sutil e como é fácil, e muitas vezes nós nos percebemos dialogando com aquilo que vai contra os princípios de Deus. Muitas vezes nós estamos dialogando, flertando com as tentações que nos afastam de Deus. Eva dialogou com a serpente, tá? Então, a cultura da morte, ela tem os seus pilares, ela tem os seus objetivos, tá? O objetivo da cultura da morte é matar a identidade. Ela quer destruir a vida, a alma e nos afastar do Criador. Então, esses pilares da cultura da morte que a gente vai estar estudando, eles são estruturados, eles são, na verdade, erguidos a partir desse objetivo. Então, o objetivo da cultura da morte é matar a identidade. Então, essa identidade que nós temos, essa imago Dei, que é a imagem de Deus em nós, a cultura da morte ela vai vir exatamente para destruir essa ideia, para destruir a imago Dei em nós, a imagem de Deus em nós, e nos afastar do Criador.
E Satanás, infelizmente, na nossa, não só na nossa geração, né? Isso vem de muitos anos atrás, como a gente está falando, a origem foi lá no pecado original, né, de Adão e Eva, e Satanás, ele conseguiu angariar ao longo do tempo, aí, ao longo dos anos, pessoas que estariam sendo, na verdade, instrumentos dele para que essa cultura da morte ela não cessasse, ela não terminasse. A gente tem falado bastante sobre a guerra, né, que há na nossa mente, que nós vivemos numa cultura onde a inteligência ela precisa ser fundamental e onde a guerra que nós travamos diariamente nem sempre é uma guerra física. Na maioria das vezes ela é uma guerra cultural, ela é uma guerra que acontece no âmbito da mente, tá? E a gente vai perceber que essa cultura ela vem se fortalecendo ao longo de todos esses anos. Por quê? Porque foi colocado na mente. A serpente, quando fez a proposta para Eva, ali foi uma guerra na mente, ali foi um confronto, uma luta na mente. A serpente não impôs para Eva que ela comesse, a serpente não obrigou Eva a comer. A semente lançou propostas, fez Eva pensar. Foi uma batalha literalmente ali na mente. Então, os pensamentos da Eva, a mente da Eva levou que ela tomasse aquela atitude, que ela resolvesse, então, por comer a fruta. Tá? No final do século XIX, houve um magnata, um homem muito rico, Andrew Carnegie, que escreve o Evangelho da Riqueza, para nós começarmos a entender como foi se desenhando essa ideia da cultura da morte. Então, nesse livro, o Evangelho da Riqueza, ao contrário do que faz a gente pensar, né, não é nada falando sobre teologia da prosperidade, ou contra ou a favor, ou ensinamento sobre isso. Na verdade, ele fala sobre a importância da filantropia. Então, ele começa a entender essa filosofia da filantropia, e a linha de raciocínio dele é o quê? Eu tenho muito dinheiro e eu preciso ajudar a comunidade, eu preciso ajudar a solucionar os problemas da humanidade com os meus recursos, com as minhas riquezas, porque quando o homem morre, ainda que ele tenha tido muito dinheiro, aquilo não resultou em nada. Se ele não fez nada, né, com aquele dinheiro, aquilo não resultou em nada para ele. Então, ele tem essa filosofia, né, de pensamento, ele começa a pensar muito sobre isso. Então, ele quer o quê? Eu vou pegar, ele desenvolve, então, né, o livro é extenso, é muito interessante algumas partes dele, mas é basicamente isso. Ele vai trabalhar com a questão da filantropia, de usar os recursos que ele tem para poder ajudar, para poder aplacar os problemas da sociedade. Tá? Então, fome, doença, morte. Então, ele começa a investir em medicações, pesquisas para procurar cura de doenças. Ele começa a investir em hospitais, começa a dividir a riqueza, né, a riqueza dele. E aí, o que acontece? Aqui a gente percebe que vai ser bem pouco antes, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, ele ainda está nesse pensamento. Logo na sequência, vem John Rockefeller. John Rockefeller faz parte de uma das famílias mais ricas do mundo. Tá? Então, acho que vocês já ouviram falar sobre a Fundação Rockefeller. A gente vai falar como foi, como isso virou, né, realidade, como isso tudo aconteceu, todo esse processo. Então, aqui John Rockefeller, o primeiro, ele era protestante,
Então ele vem já de uma base protestante e ele se encanta, ele lê esse livro e ele fica muito entusiasmado com aquela ideia da filantropia, de que realmente eles precisavam, né, que ele, no caso, sendo um homem muito rico, de muitas posses, ele precisava ajudar a aplacar com todos esses problemas da humanidade. Fome, doenças, enfim, tudo isso que vai atrapalhando, né, segundo a visão deles. Então ele se sente seduzido por essa ideia de dividir a sua riqueza. Ele tinha orientação, né, base protestante, então ele começa a investir em projetos sociais, hospitais, né, e tudo isso até então, né, louvável a sua atitude. Então o que acontece? Em 1913, já John Rockefeller, ele acontece a fundação, né? Fundação Rockefeller. Em 1914, estoura então a Primeira Guerra Mundial, que foi mais ou tanto destruidora do que a Segunda Guerra Mundial. Foi uma carnificina total, né? Vai até ali meados de 1918. Então Rockefeller pensa o seguinte: o que adianta eu fazer o bem? Que adianta eu pegar toda a minha riqueza, investir em hospitais, investir na sociedade, de repente a guerra vem e acaba com isso tudo. A guerra vem e destrói tudo isso. Então ele começa a pensar e a investir estudos e pesquisas para mudar a gênese da guerra, para mudar a genética das pessoas, tá? Isso, a gente está pulando, assim, a gente está indo bem rápido, tá? Então, o que acontece? Ele, então, começa a investir nisso, né? Então, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos mudar alguma coisa no ser humano que ele pare de querer guerrear. Então, a gente precisa tirar do ser humano essa mentalidade de querer fazer guerra, de querer resolver, né, os problemas com a guerra. Tá? Então, esse vai ser o primeiro pensamento de John Rockefeller, o primeiro, tá? E aí, o que acontece? Ele continua trabalhando nisso, investindo nisso, estoura a Segunda Guerra Mundial, tá? Nesse tempo, ele já tem, né, a fundação já está funcionando, e aí nesse meio todo aparecem, né, pesquisadores que nesse momento as pesquisas já estão sendo levadas para uma engenharia social, tá? Não com esse nome ainda, tá? Um fato importante, o dado importante, enquanto ele estava nas primeiras pesquisas dele, né, tinham pesquisadores renomados com ele de ponta, tinha, né, muita verba, muito investimento em todo esse processo. Ele começa a pensar, a princípio, que o quê? Nós precisamos investir na formação e qual palavra aqui seria melhor? Nós precisamos investir, né, toda essa mudança genética aí, para que as pessoas que nasçam, que a gente vá melhorando a raça humana, tá? Então aparece muito o termo de hegemonia nesses estudos. Só que depois a gente percebe que isso vai mudando, eles vão até mudando os termos, porque Hitler usa deste mesmo princípio, né, com a questão da raça ariana. Então não era muito bem recebido essa forma, né? Mas o objetivo aí então já era o mesmo. Então nós precisamos apurar a raça humana. Por quê? Por que há tantas guerras? Porque a raça humana então não é apurada. Nós precisamos começar então a
a fazer esse trabalho, né, fazer todo esse processo diminuindo, é o que a gente vai ver já aqui na sequência. Nós precisamos então instaurar um controle populacional. Aí a gente vai para 1950, então, dentro desse tempo, então está acontecendo isso, essas pesquisas, está se afunilando cada vez mais para o objetivo que a gente vai chegar agora. Em 1950, então, já pós-guerra, né, Segunda Guerra Mundial, John Rockefeller III, que é o neto desse John Rockefeller, primeiro, que inicia, então, todo esse processo, tá? Então, quem vai consolidar, quem vai formalizar a cultura da morte, a cultura idealizada e iniciada pelo avô, vai ser o John Rockefeller III, tá? Em meados aí, né, entre 1950, perdão, e 1952. Então, ele decide investir toda a sua fortuna, e ele forma, então, esse Conselho Populacional, tá? Isso tudo aqui, gente, está em inglês, então eu vou ler nos termos em português. Conselho Populacional. Aí vai ser o quê? A ideia principal aí foi um marco para legalização do aborto. A gente vai entender por quê. E isso tudo, como foi? Não foi assim, ele acordou, então ele teve a ideia, nós vamos fazer as pessoas abortarem. Não, eles tinham uma equipe trabalhando com eles, então tinha geógrafos, tinha historiadores, pesquisadores, geneticistas, todas as especialidades, e os melhores possíveis, como eu falei, havia verba e havia condições financeiras para que essas pesquisas fossem detalhadamente trabalhadas. Então, eles começaram a fazer um estudo demográfico e percebeu-se que em países mais carentes, como a África, né, nos continentes que tinha muita gente e que tinha menos condições econômicas, eles começaram a ter essa ideia. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para reduzir a quantidade de pessoas nesses lugares. Aí, qual é a ideia aqui? Se nós reduzimos as quantidades de pessoas, um continente, eles não vão querer lutar com o outro por espaço, eles não vão querer lutar por poder. Então, nós precisamos o quê? Começar isso por onde tem muita gente, tá? Então, foi o que ele começa a fazer. Então, ele começa a financiar, continua, né, financiando essas pesquisas, programa de planejamento, tá? A gente vai entender bastante sobre isso, nós vamos conversar bastante sobre isso. Então, lembra que eu falei que o objetivo é matar a identidade e destruir a alma, nos afastar do Criador. Isso ficou claro, né? Então, em resumo, a cultura da morte, né, com essas pessoas encabeçando tudo isso, o que acontece? Eles propõem, então, eles chegam à conclusão de que eles precisam de fazer duas coisas. Então, o que eles vão instaurar? Primeiro, o controle populacional. Então, é isso que a gente está conversando. Então, eles precisavam, então, colocar esse controle populacional. E a segunda coisa era estabelecer um governo global. Por quê? Ao mesmo tempo que, se eu diminuir as pessoas, a possibilidade de guerra fica menor. Se eu colocar um governo global, não haverá mais guerra por poder e por governo, tá? Então, eles estavam trabalhando nessas duas frentes, o controle populacional e o estabelecimento de um governo global, de um governo mundial, com um único propósito, para que os homens não tenham divergência e não fizessem guerra, tá? Então, aqui,
Aí no meio desses estudos, o que eles chegam à conclusão? Porque as primeiras pesquisas lá, eu achei um dado interessante quando eles, na questão do controle de população, foram muitos anos, décadas. E eles começam, o método do DIU, na verdade, é lá. Tem origem nos beduínos. E eu fiquei assim, confesso que bem chocada. O que eles perceberam? Que nesses países com muita gente, as pessoas proliferavam muito, as pessoas tinham muitos filhos. Então, eles tinham que arrumar um jeito de, a princípio, reduzir essa taxa de bebê que nascesse. Então, a gente precisava mudar nessa taxa de natalidade. Então, eles inventam, né, eles criam esse DIU, que eles pegam um modelo do que acontecia então lá com os beduínos. O que colocava? A camela, né, no período que eles tinham que fazer as viagens, ela não podia engravidar. Então, no período fértil dela, eles colocavam pedrinhas no útero, né, dela. Para quê? Para que ela não entrasse no período fértil dela e não cruzasse, não procriasse ali, não tivesse gestação nesse período de viagem. E eles trouxeram, então, eles trazem esse método para o ser humano. É comprovado, ele machuca o DIU, ele machuca o endométrio da mulher, ele causa muitas doenças internas da mulher. Então, lá naquela época, quando eles começaram esse processo, aconteceram muitas mortes. E eu não quero entrar muito porque nós vamos ter uma aula só sobre aborto, tá? Então, hoje, eu quero que a gente pense nessa questão. Então, a cultura da morte, o que é? Então, qual era o objetivo? E o que quais são as duas frentes de trabalho da cultura da morte? Então, é o controle populacional e o surgimento de um governo, tá? Um governo mundial. Então, no meio das pesquisas, o que acontece? Até uma moça que estuda, né, que é pesquisadora também, ela chega para o Rockefeller e fala, juntamente com outros, e fala, olha, a gente precisa, porque eles já tinham tentado de tudo, eles já tinham tentado o DIU, eles já tinham tentado outros preservativos, eles já tinham tentado a liberação do aborto, foi a primeira coisa que aconteceu, né, lá atrás. E ela fala assim, eles chegam à conclusão, não está adiantando nada disso, porque a mulher continua querendo ter filho, o homem continua querendo casar e constituir família. Então, nós precisamos mudar a mente das pessoas, porque esses métodos, eles não estão alcançando o nosso objetivo. Então, daí começa-se até aparecer o termo, né, engenharia social. Para quê? Porque precisaria mudar o comportamento das pessoas. Então, as pesquisas foram focadas no quê? Precisava se mudar a maneira de pensar das mulheres, elas precisavam começar a odiar ter filho, a não gostar, não querer ter uma casa, não querer ter família, não querer cuidar de filhos. Os homens precisavam pensar de que maneira? Eu não quero me casar, eu não quero construir família, eu não quero ter filhos. Então precisava se acontecer uma mudança de comportamento. E mudança de comportamento só acontece depois de uma mudança de mente. Lembra que foi o que nós estudamos na aula passada. Quando acontece uma metanoia, essa metanoia ela vai mudar a minha cosmovisão. A metanoia vai ser a mudança de pensamento e de atitude. Então, é isso que está acontecendo aqui nesse processo, tá? Sobre estabelecer um governo global, aqui entra em choque com o quê? Na verdade, essas duas frentes entram em choque com a nossa maneira de pensar segundo a palavra de Deus.
Porque qual é o mandamento de Deus? Lá quando ele criou homem e mulher, crescer e multiplicar. Então, casar, ter filhos, constituir famílias, faz parte do plano original de Deus, tá? Então, hoje, eu sei que é até triste, a gente vê hoje uma sociedade, infelizmente, isso chegou-se ao nosso meio, né, ao meio dos cristãos, principalmente cristão protestante, que a gente vê o quê? Muitos casais hoje decidindo não ter filhos, tá? Então isso vai contra aos princípios, aos mandamentos do Senhor para nós, porque Ele mandou lá atrás para que nós casássemos, é propósito de Deus para o homem e para a mulher, casar e ter filhos. Então a primeira coisa aqui, a primeira frente deles, da cultura da morte, já vai totalmente contra aos mandamentos de Deus para nós. A segunda coisa, estabelecer um governo global mundial com um único propósito, para que os homens não tenham divergência. Eles pensavam o seguinte: se a guerra e a fome entrou no mundo e Deus não está fazendo nada, então nós precisamos fazer isso, tá? E aí, o que acontece? Eu não estou falando que a gente não possa investir em projetos sociais. É função da igreja investir em projetos sociais. A Bíblia fala claramente sobre ajudar a necessitada, amar o próximo, cuidar das viúvas, dos órfãos. Isso é papel da igreja, mas de uma maneira humilde, de uma maneira que, entendendo que nós somos representantes, estamos trabalhando a favor do nosso Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Então, a mentalidade deles é estabelecer um governo. E quem estaria neste governo? Não seria Deus, seria o homem. O homem controlando. Então, com a minha riqueza, com o meu poder, com o meu prestígio, eu vou tirar a fome do mundo, eu vou fazer com que as pessoas parem de reproduzir. Então, esse controle, eles colocavam totalmente neles. Então, se Deus deixou o mundo do jeito que está, eu preciso vir e consertar o mundo. Tá? E nós sabemos que não foi isso, que por causa do pecado essas coisas entraram no mundo, que não era propósito original de Deus. Então, nós precisamos o quê? Prestar atenção, porque muitas vezes nós pensamos dessa forma. Então, eu quero ensinar Deus como governar o mundo. E fazendo rapidamente aqui, que nós já estamos encerrando, fazendo rapidamente um paralelo com os dias que nós temos vivido hoje, você vai tirar suas conclusões aí, qual continua sendo o objetivo do homem, tá? Então, hoje a gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre isso, né? Sobre outras fundações também, tá? Só para nós entendermos o pano de fundo, o porquê nós estamos vivendo essas coisas hoje. E eu quero que vocês entendam que o que aconteceu lá em 1914, 1814, 1950, não é nada diferente do que tem acontecido hoje. Tá? Eles permanecem neste objetivo, eles continuam, desde lá, eles continuam tentando cumprir este objetivo. Mas nós, como cristãos, precisamos, né, sim, renovar a nossa mente, precisamos entender quais são as armas de Satanás, porque muitas vezes nós estamos usando a mesma narrativa de Satanás nos nossos dias, estamos contribuindo para essa cultura da morte. Então, a função dessa conversa nossa, o propósito, né, desse estudo, desse tempo que nós temos estudado nesse curso é esse, para que nós possamos entender e discernir quais são os dias, que a palavra de Deus nos fala, Senhor, ensina-nos, né, a discernir os nossos dias. Porém, nós percebemos que o quê? Em todo o tempo, o Senhor permaneceu fiel e permaneceu no trono. Então, eles não conseguiram até hoje instaurar, ainda que
seja muito latente, hoje esteja muito visível, né, quais são esses propósitos da cultura da morte, mas o Senhor ainda tem levantado os seus valentes e os seus guerreiros. Amém? Então, que o Senhor abençoe você, que você possa ter a mente aberta para essas coisas. Caso tenha alguma dúvida, pode me mandar, tá? No privado, tem material. Se quiser indicação de algumas de literatura, eu posso passar para vocês, tá? Joia das que eu sei, né? Claro. Mas, queridos, fiquem livres, tá? Mesmo para procurar, pesquisar. A internet hoje, graças a Deus, a gente usando ela da maneira correta, ela é uma gama, né, de muitas informações precisas para nós, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, eu incentivo vocês a procurar conhecer, tá? Lembrando sempre que nós precisamos estudar todas as coisas, tendo como base a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Um abraço.